E aí, pessoal, nesse vídeo, nessa aula, a gente vai falar sobre duas coisas: sobre a estrutura do argumento e sobre a construção da tese, a construção do nosso ponto de vista na redação, ok? Antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e deixarem seu like. Vamos lá? Sem demorar? Ok, a gente precisa entender então o que é o argumento. Porque eu acredito realmente que quando as pessoas entendem o que é a construção de um argumento, elas conseguem direcionar melhor a escrita de uma redação ou de qualquer tipo de texto argumentativo, ok? Então vamos pensar em alguns pontos aqui sobre a construção do argumento. O argumento, e aí a gente entra aí nos estudos de análise de discurso e tudo isso, né? De estrutura de textos e um monte de coisas, que não vem ao caso. O argumento ele é formado a partir de alguns elementos. E quais elementos são esses? A gente tem dado, a gente tem conhecimento básico, a gente tem qualificadores modais, a gente tem refutação, justificativa e conclusão. Todos esses são elementos de um argumento. Mas a gente entende, assim, os teóricos, né? Não estou falando nem eu, os teóricos entendem que a construção mesmo de um argumento, ela se fundamenta a partir de três pontos, que é o dado, a justificativa e a conclusão. Eu particularmente, a Andresa, considera que os dados e o conhecimento básico, eles são praticamente a mesma coisa. Eles não são, dentro das teorias, a mesma coisa, mas eu considero aqui, para ensinar vocês a escrever uma redação, eu considero que a gente pode colocar aí como se fosse a mesma coisa, o dado e o conhecimento básico, tá bom? Então vamos pensar, a gente tem um conhecimento básico sobre um assunto, a gente tem uma justificativa e a gente tem uma conclusão. Isso é a estrutura básica, é a estrutura mínima para a gente ter um argumento, ok? Esse é o primeiro passo. E o que tem a ver aqui? Olha, a justificativa, ela vai ter a ver com as vítimas ou aquelas pessoas que se beneficiam do determinado dado, né, do seu conhecimento básico ali sobre a situação ou sobre um acontecimento. Então, a justificativa se relaciona com quem é vítima ou quem é beneficiário dessa situação e como essas pessoas sofrem uma determinada consequência, ok? Então, isso daí é uma estrutura básica de argumento. Eu tenho um dado, eu tenho um conhecimento, tenho uma situação, né? Um dado, tenho uma situação, e eu tenho uma vítima ou um beneficiário que vai sofrer uma determinada consequência dessa situação. Essa consequência, ela é que vai estar relacionada com a nossa conclusão, com a conclusão do argumento. Não estou falando aqui de conclusão da redação, eu estou falando de estrutura de argumento. A argumentação, ou seja, no desenvolvimento propriamente dito da redação, a gente já vai ter ali essa estrutura de dado, de justificativa e de conclusão. E essa conclusão está relacionada com a consequência. Então, a gente tem um acontecimento X que tem uma vítima ou um beneficiário Y e que gera, que sofre, que passa por uma consequência X que está ligada com a conclusão. Então, a argumentação, qualquer argumentação, está relacionada com esses fatores, tá? O dado, o seu conhecimento básico sobre uma determinada situação, sobre um determinado acontecimento mesmo, e quem é vítima, quem sofre alguma coisa ou quem se beneficia daquela situação e, por último, quais são as consequências daquela relação. Essa estrutura da argumentação, a gente tem que entender que ela funciona para todos os aspectos da nossa vida. Vamos pensar aqui, por exemplo, quando a criança aproximadamente aí com 4, 5 anos, né? Acho que é essa idade mais ou menos, que entra na fase do porquê. Então, a criança quer saber o porquê de tudo, não é? E aí, posso ir para casa do meu coleguinha? Não. Por quê? Ah, por que não? Por que não? Não é resposta. Por que não? Não é resposta, né? Então, quando você cria uma estrutura de argumentação, a criança ela se convence, ela para de ficar te perguntando milhares de porquês, né? De quem é mãe sabe que isso acontece mesmo. Quem é pai também, né? Então, como que a gente cria essa estrutura de argumento? Não, você não pode, porque se você for, pode acontecer aquilo. Você tem que apresentar uma consequência. Ou você não pode virar para a criança e falar, desce daí, porque senão, desce daí, desce daí, desce daí. A criança continua subindo. Então, você falou com a criança, desce daí, porque senão você vai machucar e pode acontecer aquilo e aquilo outro. Quando você traz explicações, quando você traz uma argumentação sólida, a sua tendência é convencer o outro daquilo que você está falando. E isso também vai se aplicar, inclusive, para uma criança. Então, a gente não fala simplesmente, a gente não convence
o outro a partir só de uma palavra. Ah, não, porque sim, uma resposta. A gente, para convencer, a gente cria uma relação de causa e efeito. Tá? Se causa, você subiu aonde, em um lugar que estava muito mais alto do que você podia alcançar. Qual que é a consequência disso? Você se machuca e pode acontecer o que a partir disso? Eu posso dar consequências adjacentes? Então, essa relação de causa e consequência é a base do argumento para que a gente consiga convencer uma pessoa daquilo que a gente quer que ela faça. Ok? Então, a gente tem que ter realmente essa relação aí de causas e efeitos para que a gente tenha a possibilidade, a partir da argumentação, de convencer alguém daquilo que a gente quer. Não tem jeito de argumentar sem estabelecer essa relação. E isso daí é a estrutura do argumento. Ok? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos voltar para as propostas de redação e vamos analisar aqui como que, entendendo essa estrutura de argumentação, como é que a gente vai construir a nossa tese a partir do que foi falado na aula anterior, né? Aula sobre a análise das palavras-chave e palavras distratoras, como que a partir disso a gente constrói a tese. Porque a tese é o primeiro passo da redação, a construção da tese é o primeiro passo da redação. A tese vai ser a primeira oração da nossa redação. Como que a gente vai construir essa tese? A partir da nossa análise de palavra-chave e palavras distratoras. Quando a gente olha para essa proposta de redação, que é a mesma que a gente estava utilizando lá no vídeo anterior, a gente olha a importância da educação inclusiva nas escolas, sobre o que a banca quer que eu fale. Quer que eu fale sobre educação inclusiva. Então, a educação inclusiva vai ser a minha palavra-chave. E qual é a palavra distratora? Como a banca quer que eu olhe para a educação inclusiva? Ela quer que eu olhe sob a perspectiva da importância. Então, para que eu construa, identifiquei essas duas palavras e para que eu construa a minha tese, eu vou me perguntar, beleza, então, qual é a importância da educação inclusiva? Qual que é a importância da educação? Por que a educação inclusiva é importante? A gente tem que se fazer essas perguntas antes mesmo de começar a escrever, tá bom? Aqui a gente se faz essa pergunta. E aí eu posso dizer, né? Me perguntei, eu vou pensar, cada um vai pensar, e aí eu posso enumerar coisas importantes diferentes. É importante para o desenvolvimento global dos estudantes com deficiência, né? E aí é importante. Eu estou mostrando todas as coisas que são importantes. E é importante estar ligado com a minha palavra distratora. Por isso que eu digo que a palavra distratora guia a nossa redação, como nós vamos analisar, como nós vamos começar e como nós vamos construir a nossa tese. Então, qual é a importância da educação inclusiva? Por que a educação inclusiva é importante? A educação inclusiva é importante para o desenvolvimento global dos estudantes com deficiência. Ela é importante para a consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária. Ela é importante para a construção de princípios de diversidade entre os estudantes. Então, só aqui eu dei 3 situações em que, quer dizer, eu poderia, só disso daqui que eu estou falando agora, eu posso construir 3 teses diferentes. E eu posso construir 3 redações completamente diferentes a partir desses 3 pontos de vista que eu apresentei. Você, na sua redação, você não precisa, você não vai, na verdade, construir a sua tese com tantas possibilidades de resposta. Eu trouxe essas possibilidades aqui como exemplo, tá bom? Então, você pensa aí, por que é importante? Pronto, você escolheu, é importante por causa disso. E ainda posso colocar mais uma coisa aqui, ó, é importante para o rompimento do preconceito na sociedade. Veja que eu mantive aqui o foco e eu construí diversas possibilidades diferentes de redação a partir da minha identificação de palavra-chave e palavra distratora. Então, na hora da sua construção, da sua tese, você vai pensar em palavra distratora e palavra-chave e vai criar aí, a partir dessa pergunta que você faz, você cria uma resposta que vai ser o ponto de vista que você vai defender, tá bom? E essa construção aí de tese vai, de alguma forma, reafirmar aquilo que já está escrito na proposta de redação, tá bom? Só que você vai incluir algum elemento que você vai considerar, e você vai fazer, né, dentro do seu julgamento, aquilo que você considera que é bom para a defesa da sua opinião, né? Porque vai ter alguma relação aí com o que você pensa a respeito da situação. Então, vamos pensar em uma das teses aqui que eu acabei de apresentar. Olha só. Eu falei que era importante, né? As discussões, aí eu estou construindo, elaborei ali, eu falei, é importante por causa disso, importante por causa daquilo, importante por causa daquilo outro, ok? Então, agora eu criei aqui a minha tese. E essa tese é a primeira oração da nossa redação, tá bom? Primeira oração da redação é a tese. E aí eu criei essa tese aqui. Olha só, as discussões sobre a educação inclusiva
tem se destacado atualmente devido à necessidade de se estabelecer uma sociedade que preze pela diversidade. Então, se eu tivesse lá, nem estava lá, né, assim, exatamente com essas palavras. Mas, olha só, por que é importante? É importante para ampliar a diversidade, os direitos, né, a igualdade de direitos. Então, eu construí a minha tese. E é a partir dessa tese que eu vou desenvolver a minha relação de causas e consequências. É a partir dela que eu vou desenvolver a minha argumentação. É a partir dela que eu vou pensar na proposta de intervenção. Ok? Então, vamos pensar em outra tese que eu poderia apresentar. Primeira oração, hein? Construir uma sociedade mais justa e igualitária é um objetivo perseguido pelos discursos sociais e a educação inclusiva se insere nesse escopo. Outra tese, diferente com a mesma proposta de redação. Eu tenho coisas aí completamente diferentes. Tem mais uma ainda aqui que eu já fiz aqui. O desenvolvimento global dos estudantes com deficiência está diretamente ligado à aceitação desses indivíduos em todos os espaços e ao rompimento com o preconceito na sociedade. Então, eu construí aqui 3 teses diferentes a partir da mesma proposta de redação. Eu identifiquei as minhas palavras-chave e palavra distratora, e a partir disso eu perguntei qual é a importância da educação inclusiva. Para cada resposta que você tiver, que a pessoa tiver, que qualquer pessoa tiver, ela vai fazer aí uma elaboração. Se eu respondi lá, é importante para o desenvolvimento global das crianças com deficiência, e aí aqui nessa proposta eu ainda incluí 2 coisas ali que eu considerei importantes, né? O desenvolvimento global e o preconceito. Então aqui na minha tese, eu amarrei tudo isso e criei uma oração. Essa oração, gente, ela tem que fazer sentido para você. Porque você vai desenvolver isso depois. Então, a tese vai ser aí o primeiro ponto que a gente coloca na redação, tá bom? Agora vamos pensar em outra coisa aqui. Porque eu vejo muito vídeo na internet falando que você você vai começar a sua redação só fazendo isso, só reformulando o que está escrito na proposta. Se a gente tem essa proposta, a importância da educação inclusiva nas escolas, né? Aí você vai reformular. Sabe-se que a educação inclusiva é importante na sociedade atual. Ou então você pode reformular de outra forma. A educação inclusiva é de extrema importância na sociedade brasileira. Eu vejo muitas pessoas ensinando que basta fazer essa reformulação. E aí você pega lá a palavra-chave, a palavra distratora, e muita gente não fala de palavra-chave, palavra distratora, e aí você faz uma reformulação do que está lá. A nossa tese, ela vai reforçar a proposta temática, mas só aquilo dali, a gente tem que pensar, isso é um ponto de vista forte? É o seu ponto de vista que você está apresentando na sua tese. Isso é uma tese forte? É uma boa tese? Ou é só uma tese? Então, se para você não faz diferença, não preciso de muitos pontos, eu não estou preocupado que a minha redação tenha muitos pontos, não, eu só quero não ser reprovado. Beleza, você pode só fazer essa reformulação ali. Agora, se você tem a intenção de escrever bem e de construir uma boa redação, você tem que pensar além disso daqui. Não basta pensar na tese, na construção do seu ponto de vista, só fazendo essa reformulação ali, não. Tá? Então, como que a gente vai construir a nossa tese? Uma boa tese. A gente constrói essa boa tese, fazendo aí encontrando, né, essa identificação de palavra-chave, de palavra distratora, se questionando mesmo a respeito aí dessa relação entre dessas duas frases e, como eu já falei, incluindo aí alguma coisa que seja relevante para a gente. A gente se faz aquele questionamento que eu ensinei para vocês. A partir desse questionamento, a gente consegue aí elaborar uma boa tese que vai ser a primeira oração. Vou repetir isso. A nossa tese é a primeira oração da nossa redação. Não concordo também com muitas pessoas que ensinam a começar uma redação com um argumento de autoridade, com citação, é tão natural e tão clichê, na verdade, quando você começa uma redação de acordo com a Constituição Federal de 1988, ou de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou de acordo com o Quinto dos Infernos. Você não está escrevendo a sua tese. Você está escrevendo o que consta naquele documento que você está apresentando. Ou a opinião de algum autor de autoridade, de algum autor, alguma autoridade que você está citando. E isso não é a sua tese. Argumento de autoridade olha, como o próprio nome diz, argumento. E argumento a gente apresenta na argumentação, que é o desenvolvimento. Então, a gente começa uma boa redação, a gente começa apresentando a nossa tese, o nosso ponto de vista. Não de nenhum autor, não de nenhuma lei, não de nada disso. Uma boa redação, a gente começa apresentando a nossa tese. E agora, você já sabe
quais os primeiros passos que você tem que seguir para construir a sua tese, o seu ponto de vista. E nas próximas aulas, a gente já vai entender como que a gente consegue concluir aí o parágrafo de introdução a partir da tese e como que a gente vai estabelecer as relações que a gente tem que estabelecer para a gente dar sequência numa redação argumentativa. Não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Até mais!